Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos dentro do capítulo 5, que fala da festa profana de Belsazar e da escrita na parede e a interpretação dada por Daniel. Nós chegamos a falar no episódio passado o teor da escrita e a interpretação que Daniel deu, dizendo que o reino de Belsazar foi pesado na balança de Deus e que ele foi julgado, achado em falta e que o reino dele foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Depois nós vamos explicar. Essa passagem é uma passagem interessante que nós vamos descrever como isso aconteceu, porque o pastor Gerson, que está presente aqui, pai do senhor, pastor Gerson. Pai do senhor, Antônio Carlos, pai do senhor, querido, e pai do senhor aos nossos queridos irmãos que têm nos acompanhado nesse programa, que tem sido uma bênção para todos nós. Amém. Então, o pastor Gerson já citou que a cidade de Babilônia era muito reforçada, praticamente inexpugnável, né? E nós vamos dizer depois como que isso aconteceu para que a cidade fosse invadida, essa cidade tão bem protegida, né? Mas vamos falar mais alguma coisa. Mas queremos nos dedicar, neste episódio, em algo que pastor Gerson começou a comentar no final do episódio passado, que era o idioma dos caldeus. Queremos nos concentrar nisso, porque tem algumas coisas interessantes aqui no idioma dos caldeus. No capítulo 1, verso 4, quando os jovens chegaram do cativeiro, eles foram levados para receber um preparo de 3 anos, não é? Então, o verso 4 diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Bom, a língua dos caldeus era o aramaico antigo. E a respeito dele, que vão conhecer melhor esse idioma e ver a sua ligação até com o aramaico. Sim. Tá certo? Então, eu pedi ao pastor Gerson que dê partida aqui, lembrando que agora, neste momento, nós vamos fazer nossas inserções, mas nós vamos nos valer de anotações, porque são muitas informações, né, pastor Gerson? Eu vou voltar um pouquinho, pastor Antônio Carlos. Sim. Eu acho que essas informações, como você ressaltou, são importantes para os nossos irmãos, os antecedentes dos caldeus. Posso voltar um pouco nisso? Pode. Porque no século IX a.C., os caldeus eram um povo semita e eles estavam ao sul da Mesopotâmia, não é? Sim. E em 626 a.C., claro, Nabopolassar fundou o Império Neobabilônico. Isso nos episódios anteriores, você já citou essa sequência dos reis. E em 605, Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, se torna o expoente dessa dinastia. E falando sobre a língua dos caldeus, ou a língua caldeia, era a língua oficial da Babilônia antiga, que era o acádio, que era escrito em cuneiforme. Essa escrita, se os irmãos se lembram, era feita em placas de argila. Então, até hoje, os arqueólogos descobrem essas placas desse período antigo, né? Escrito nessa forma, né? Cuneiforme. Até o cuneiforme é porque esse início aqui, não é? Cunei, não é? Era espécie de uma cunha, que era cunhado, a escrita era cunhada na placa de argila. Na placa de argila. E era seca, né? E permanecia
como um documento, aquilo era uma forma de divulgação de uma mensagem. Então, no período neobabilônico, a língua mais falada passou a ser, então, o aramaico. E no capítulo anterior desse programa, nós citamos textos do Velho Testamento que foram escritos em aramaico, em algumas porções, inclusive do livro de Daniel. Agora, você citou o capítulo 1, verso 4, aquela expressão, a língua dos caldeus era o aramaico, porque era o idioma usado pelos escribas, pelos sábios. Inclusive, os documentos da época eram escritos dessa forma, em aramaico. Perfeitamente. Você quer continuar? Posso. O aramaico, então, era a língua semítica, ou seja, toda a descendência do povo de Deus de Israel veio de Sem. Então, esse povo que usava a língua aramaica, né, que é uma divisão de dinastias, era também descendente de Sem. Então, era a língua semítica, né? Pertencente à mesma família do hebraico e do árabe. Daquela região ali, né? Exatamente. Então, está dentro da mesma família, com semelhanças entre elas, não é? Por volta do século XII antes de Cristo, tornou-se uma das línguas mais influentes do Oriente Médio. Foi mesmo. Eu vou pedir para colocar um quadro na tela mostrando a origem e algumas informações do aramaico. Então, na tela, nós estamos vendo aí a origem, povos arameus. Então, o quadro, ele tem como, na primeira coluna, ele tem como título... O aspecto. O aspecto, não é? E depois a informação. A origem. Povos arameus, 1.100 anos antes de Cristo, na região da Síria. Sim, a origem foi ali. Lembrando que a Síria está ao norte de Israel, né? Está ao norte de Israel. E próximo ali daquela região antiga da Mesopotâmia. Era toda aquela região, né, Gerson? Aliás, na parte mais superior, estava lá onde Abraão esteve, né? Quer dizer, mais adiante, né? Que era em Harã, né? Harã. É bem sugestivo, Harã com aramaico, né? Interessante. Então, seguindo a linha, família linguística semítica, como o hebraico, aramaico e o acádio. Uso histórico, língua diplomática e administrativa em diversos impérios, assírio, babilônico, persa, que era o antigo império aquemênida. Língua de Jesus. Era a língua falada no cotidiano da época de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que Jesus falava aramaico. Algumas expressões do Senhor Jesus são em aramaico. Né? Exatamente. Sobrevivência, presença na Bíblia, já citado pelo pastor Gerson. Partes do Antigo Testamento, como Esdras, Daniel e Jeremias, já foi citado aqui pelo pastor Gerson, mas está aqui no nosso quadro. Sobrevivência atual. Ainda é falado em pequenas comunidades cristãs e judaicas na Síria, Iraque, Irã, Turquia, de forma mais moderna. Não é? Pastor Gerson, quer dar continuidade? Podemos sim. A complexa leitura do aramaico, irmãos, evidentemente não é uma língua nova. Sim. Embora essa citação que você fez é muito interessante, eu não conhecia essa parte aqui, né? A sobrevivência do idioma em alguns lugares. Em alguns lugares, né? A gente sabe que alguns documentários, filmes, eles exploram muito o aramaico,
por conta de ser um idioma falado no período de Jesus. Mas o aramaico antigo, como outros alfabetos semíticos, como o hebraico, era escrito sem as vogais. O hebraico, o original, ele não tem vogal. Ele tem uma ferramenta que é usado, que são os sinais massoréticos. Sim. Que facilita a leitura para quem não tem habilidade no idioma. Então, da mesma forma, o aramaico era assim, né? E as vogais eram subentendidas pelo leitor que tinha, tinha conhecimento dessa tradição oral e o conhecimento do idioma facilitava, né? Sim. E as consoantes eram só de consoantes. O alfabeto era composto apenas por 22 consoantes. Era um desafio para quem não conhecia o idioma, né? Você lê. O hebraico passa por isso também. Acontece que dentro da palavra, como você conhece a palavra, né? A gente conhece o texto, quando você lê o hebraico, que eu não tenho essa habilidade para isso. Mas quando se lê o hebraico em palavras conhecidas dentro do contexto, você não precisa dos sinais massoréticos, porque se deduz que aquela formação de consoantes é aquela palavra. Perfeito. Mas é muito interessante no hebraico, porque aquelas consoantes dão variações de interpretação. E aí é que está a beleza do idioma hebraico. Mas vamos voltar aqui para o aramaico, que tem essa semelhança, né? E falando em tradição oral, a pronúncia correta dependia da tradição oral transmitida de geração para geração. Você vê que idioma interessante e complexo, né? E a ambiguidade, palavras com as mesmas consoantes, mas com vogais diferentes, davam sentidos diferentes àquelas palavras. Que é o que acontece com o hebraico, né? Palavras com as mesmas consoantes, isso, com vogais diferentes, podiam ter significado diferente. Você vê que coisa. Complicado, complexo, né? Complexo. Então, é um idioma realmente, né? Porque você, sem a consoante, você depende do contexto ou da informação que você recebeu oralmente. Sim. Dos antepassados e tal. Mas é uma forma de comunicação antiga, né? Perfeito. E a gente vê como Deus preservou o hebraico para nós termos esse acesso à palavra de Deus nos originais, né? Tanto é que quando se encontrou lá nas ruínas de Qumran o livro, né, os escritos do Antigo Testamento e o livro de Isaías, é perfeito. Perfeitamente. Você quer continuar? Não, pode, se você puder falar agora a parte dos sinais vocálicos. Os sinais vocálicos. Posteriormente, mais adiante, né? Que o aramaico antigo funcionava assim, só com consoante. Mais adiante, para resolver o problema da pronúncia, foram criados sinais vocálicos para indicar as vogais, ou foram acrescentadas as vogais. Sim. As vogais eram sinais, como você já disse aí, né? No hebraico se chama, né? Sinais massoréticos, que representam as vogais ali. Exatamente. E, da mesma forma que o hebraico, o aramaico também. Uhum. Assim, para melhor entendimento dos textos, os sinais vocálicos foram adicionados depois. Uhum. Principalmente em textos religiosos e poéticos, para garantir a pronúncia correta. A frase enigmática, Mene, mene, tekel, ufarsim, também foi escrito no aramaico mediante essa regra das consoantes. Não é verdade? Uhum. De difícil interpretação. E lembrando que estavam lá presentes os sábios, que tinham um grande conhecimento do aramaico, né, Pastor Gerson? Sim. Mas, contudo, nem eles conseguiram decifrar o enigma contido na frase, Exato. que só seria discernido
profeta Daniel. Bom, nós apresentamos aqui alguma coisa do aramaico, né? Até aprofundamos um pouquinho, né, pastor Gerson, porque... Sim, eu acho que essas informações, pastor Antônio Carlos, são relevantes para os nossos irmãos que muitas vezes não têm tempo de fazer esse tipo de pesquisa, mas que estão recebendo até para ter como base isso e depois se aprofundarem mais no conhecimento, né, desse idioma que é tão interessante. É interessante, né, que quando fala dos caldeus, que a palavra caldeus vem da Caldeia, né, que era a antiga região ali da Babilônia, né? Certo. Na verdade, era a própria Babilônia. E quando fala a língua da Caldeia, então nós ficamos conhecendo que era exatamente o aramaico antigo, que depois foi aperfeiçoado com a adição das consoantes para facilitar a pronúncia e também o entendimento das frases que eram transmitidas ou escritas, não é? Mais uma vez, lembramos que nós estamos diante ali da casta de sábios de Babilônia. Eles, por certo, tinham um bom entendimento. Com certeza. Mas lembramos aqui que as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Era preciso que tivesse o Espírito de Deus. E também ressalta muito, né, a favor desse entendimento nosso de que seria impossível que alguém tivesse o entendimento da escrita sem o Espírito de Deus, sem a revelação de Deus, que o Daniel troca uma palavra no singular, no plural por seu singular, contendo uma raiz que significava persa, indicando quem receberia o reino na queda de Belsazar, não é? Muito interessante. Eu creio, pastor Antônio Carlos, que dentro dessa interpretação de Daniel, o mais importante de tudo isso é a aplicação profética. Exatamente. Né? Há muitas discussões sobre esse assunto que não vale a pena entrar, mas a interpretação, a revelação de Deus para Belsazar, aquilo foi determinante. Foi. Contado o teu reino, passou, acabou, terminou, não tem mais. E naquela mesma noite ele foi morto. E isso é muito interessante os irmãos saberem que livros históricos comprovam isso que nós estamos falando aqui, que na verdade é aquilo que a Bíblia fala, né? Certo. É interessante que a cidade de Babilônia, né? Nós começamos a falar sobre isso, era altamente reforçada. Os muros de Babilônia, todos lembram aqui que nos dias de hoje os lotes são murados. Mas na ocasião passada, nas cidades da antiguidade, a cidade inteira. Podemos pedir até a edição para colocar um modelo aqui para nós, não é? De uma cidade murada, né? Uma cidade era murada. Só que os muros, eles equivaliam a um edifício aí de muitos andares. Os muros de Babilônia, eles tinham aproximadamente 100 metros de altura. Imagina isso. Se você dividir 100, um edifício de 30 andares, uma proeza nos tempos antigos, né? Sem maquinário, sem ferramenta. E a largura, né? Largura de cerca de 30 metros. Imagina, passava carruagens que se cruzavam. Carros em cima, não é? Mas por que isso? Defesa. Defesa. É defesa contra os inimigos. E outra coisa interessante, então essa cidade, por que dessa defesa tão forte? Porque na antiguidade havia isso. Havia reis de outras localidades que procuravam conquistar, como foi o caso aqui.
procuravam conquistar a cidade. Mas para conquistar a cidade, tinha que vencer a barreira dos muros. Sim. Então, os muros eram uma grande defesa, não é? A defesa impedia invasões, Sim. não é verdade? Então, era muito comum na antiguidade. E aquele que atacava, ele procurava brecha no muro e continuava escavando o muro, mas em contrapartida, quem estava dentro da cidade atacava também. Sim. Lá de cima do muro, jogava pedra, jogava flechas, né? E eles costumavam fazer um cerco para que ninguém pudesse sair para trazer abastecimento de alimento, de água e uma série de coisas. Sim. E Babilônia tinha essa provisão. Exatamente. Tinha provisão para 20 anos 20 anos. de alimento e ela era alimentada pelo rio Eufrates, ou seja, você olhava uma cidade dessa, jamais podia imaginar que naquela noite o rei seria Era uma coisa deposto, morto. impossível, né? Exato. Praticamente impossível, né? Só o juízo de Deus para o juízo de tornar Deus, que muda uma tudo. profecia de cumprimento imediato. Pastor Gerson, nós estamos aqui fechando esse episódio. Sim. Falamos basicamente aqui do idioma aramaico e no episódio que vem pretendemos fechar o capítulo 5 com informações proféticas a respeito dessa passagem. Muito bom. Então agradecemos sua presença, pastor Obrigado, Gerson. pastor Antônio Carlos. Obrigado aos irmãos. Prazer estar aqui. A paz do Senhor. E também nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor até este próximo episódio.